está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Diga amém. Amém. Olha a oração do salmista. Alguém já fez esse tipo de oração? Senhor, me ensina a contar os meus dias. Como que pode? Como é possível contar os dias? Aprender a contar os dias. Será que aqui o salmista está falando a respeito da idade? Quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos. 40 anos vezes 365 dias. Eu vivi tantos mil dias já. Esse tempo atrás, não sei aonde nós estávamos fazendo esse tipo de soma. Nós estávamos brincando. O fulano já viveu tantos dias. Eu acho que você estava junto, né? Nós fazendo essa brincadeira. Veja, a oração do salmista aqui não é a respeito de quantos dias você já viveu. Não é aprender a contar quantos dias você já viveu. Não é isso. A oração aqui é você ter sabedoria para saber exatamente qual a vontade de Deus para você. Se você de fato está debaixo da vontade de Deus. Por que isso? Porque o salmista ele entendeu que Deus ele só conta os dias em que você está debaixo do propósito dele. Amém, irmãos? Se por algum momento você viveu fora do propósito, isso não é contado para Deus. Se em algum momento, ou um ano, se você viveu um ano fora da vontade de Deus, ou em pecado, Deus não conta esse tempo. É um tempo perdido na sua vida. Por isso é muito importante termos essa sabedoria, para sabermos que os dias que estamos vivendo são dias que está sendo contado aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Não desperdice a sua vida. Sabe, não fique relutando toda a sua vida. Para chegar no final da sua vida, você se chegar diante do Senhor e ter a surpresa que não valeu em nada. Tudo que você fez foi em vão. Em todo o decorrer da sua vida, todo o seu esforço, todo o preço que você pagou, toda a fadiga, todo o cansaço. Acredite, até mesmo oração foi em vão. Não teve valor, não teve significado, não foi contado diante de Deus. Hoje não vai dar tempo, mas na próxima semana, no próximo domingo, eu quero dar continuidade. E eu vou explicar exatamente isso para você. Por que há momentos que Deus não conta os nossos dias. Entende? E nós podemos ver isso na história do povo de Israel. Nós podemos ver isso também na vida de muitos homens de Deus. Que há momentos que Deus ele não conta. Deus ele ignora. E quando nós vamos ver, são momentos em que o povo estava em rebeldia, estava em pecado, ou estava servindo outros deuses. Em todo esse tempo, Deus ele não conta. É descartado. Entende isso? Então, quem quiser saber mais, semana que vem você não falte, vem, que você vai aprender junto aqui o porquê que Deus não conta certos dias nas nossas vidas. Amém? Mas hoje, o nosso foco é falar a respeito de uns dias que a Bíblia nos ensina. E o que eu quero hoje começar falando é a respeito do dia de sábado, porque no Velho Testamento, o sábado ele é um dia muito interessante. No Velho Testamento, há 3 tipos de sábados. Há aquele sábado semanal, que todos nós já conhecemos, certo? Mas a Bíblia também ensina que há outros 2 tipos de sábados, que é o sábado que ele é de 7 em 7 anos. A Bíblia também ensina e fala a respeito desse sábado. Ele é o sábado anual. De 7 em 7 anos. A Bíblia nos ensina que
os israelenses, eles tinham que, no 7º ano, guardar aquele ano. E eles não poderiam semear na terra. Era um ano de descanso. Os irmãos estão entendendo? Então, esse 7º ano era contado como um sábado também. E também existia um outro sábado, que era o sábado dos anos, que era o ano do jubileu. Quem já ouviu falar na Bíblia? Já ouviu falar? E esse ano do jubileu, ele acontecia de 49 em 49 anos. Ele também era contado como sábado. Certo? E é a respeito desse tempo, desse período que eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque quando nós vamos ver na palavra de Deus, Deus então ele estabelece tempos para o povo, para o seu povo. Então o povo vive debaixo de períodos na palavra de Deus. Há um período. E cada período, Deus ele está trabalhando, há um processo na vida do povo. E trazendo isso para a vida espiritual, irmãos, nós também precisamos entender que na nossa vida não é diferente. Sabe, você não é aquela pessoa que vive de qualquer jeito, de qualquer jeito que você fizer vai dar certo, é isso mesmo, vamos lá, se não der certo isso aqui eu abandono, eu largo para lá e começo outro negócio, até eu acertar o alvo. Não, não é assim. Você precisa entender que tudo que o Senhor faz na sua vida é debaixo de um propósito. E é um processo para construir algo através de você. Deus não te jogou aqui para você viver de qualquer jeito. Mas o Senhor te chamou. Deus quer prosperar você, amém? Amém. Deus quer que o seu chamado ministerial seja uma bênção. O Senhor quer que você frutifique, acredite. Por isso eu te digo, uma árvore, ela só irá frutificar se primeiro a semente for lançada no chão, se ela for cultivada, regada e esperar o tempo certo. Se não houver esse processo, não há o quê? Frutos. A sua vida não é diferente. Pastor, está me comparando a uma árvore. Não é isso. Estou apenas te dando um exemplo do processo de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, em Levítico 25, 8 e 9, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Isso significa que o povo, eles tinham que, depois de 49 anos, eles tinham que ficar, de que maneira? Um tempo na presença de Deus. E o que acontecia? Os tempos, todo o processo naqueles 49 anos, tudo o que aconteceu, por exemplo, pessoas perderam terras, tiveram que vender as suas terras, tiveram que vender suas fazendas para pagar dívida. Outros não conseguiram pagar suas dívidas, eles foram vendidos como escravos para pagar sua dívida. Quando completava 49 anos, era como se tudo o contador zerasse. Ou seja, aquele que perdeu a sua terra, ele tinha direito à sua terra novamente. Preste atenção. Aquele que se vendeu como escravo para pagar a sua dívida, ele não tinha mais dívida nenhuma, ele já não era mais escravo, está ouvindo? E ele agora era livre novamente. Ele poderia recomeçar outra vez. Diga amém. Amém. Veja o quanto Deus é misericordioso. E foi Ele quem estabeleceu isso. Ele quem estabeleceu isso na lei. E Ele disse, olha,
Esse deve ser o processo. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? O Senhor, Ele está o tempo todo nos dando oportunidades. Mas a questão é, se você não entender a oportunidade de Deus, você percebeu aqui que a pessoa ela errou? Olha o atraso. Ela tinha que esperar 49 anos, certo? Para depois ela rever tudo de novo. E depois, somente depois de 49 anos, ela ia o quê? Recomeçar novamente. É um atraso muito grande, sim ou não? É um retrocesso enorme. Misericórdia. Acredite, tem pessoas que eles nunca param de semear. Só semeiam e nunca, o quê? Colhe. É muito ruim isso. Você semear e nunca ter a oportunidade de colher. Outros colhem no seu lugar. Você vai lá, lavra a terra, cultiva, semeia, rega, no tempo de colher, porque você não sabe o processo certo, não sabe o tempo certo, você abandona, não tem paciência, abandona. Larga a terra, o outro vem, não fez nada. Ele vem só colhe. Aquilo que era para você colher, o outro colhe no seu lugar. Não é ruim, irmão? Sim ou não? Não é essa a vontade de Deus para você. Deus não quer que você fique o tempo todo só semeando. Não, o Senhor quer que você semeie. Mas mais do que isso, o Senhor quer que você colha dos seus frutos. O Senhor quer que você desfrute daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. Diga amém. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, irmãos. Entende? Quantos entenderam isso? Entendeu um pouco? Eu sei que é um pouco confuso. Nosso tempo é curto para me te explicar detalhadamente. Mas eu te dei aqui um resumo. Para nós entrarmos então na palavra do Senhor. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, a nossa vida é feita de marcos. Quem que lembra de alguma coisa que marcou a sua vida? Quem se lembra? Algo que te marcou muito. Lembra? Sabe uma coisa que me marcou muito? Meu novo nascimento. Parece que foi ontem. O quanto me marcou. Sabe outra coisa que me marcou muito? Casamento com a minha amada. É algo que marcou a minha vida. Foi um marco. Entende? A nossa primeira filha, a Isabela, depois de 5 anos de casados, que o Senhor nos deu a Isabela. E acredite, foi um marco para nós. Outra coisa que foi um marco foi o dia da minha ordenação como pastor. Foi um marco na minha vida. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque você também tem algo na sua vida que te marcou. Momentos que te marcaram. Momentos importantes na sua vida. Isso é um sinal e você precisa estar atento a esses marcos na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar a data do seu casamento. Porque aí começa um ciclo na sua vida. Amém? Quando você nasceu de novo, começou o quê? Um ciclo na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Então, existe vários ciclos nas nossas vidas. Vários ciclos. Tem irmãos aqui que deve ter 10 ciclos ou mais ao mesmo tempo. Porém, cada ciclo em uma fase diferente. Cada ciclo, ele tem durabilidade de 7 anos. Quantos anos dura um ciclo? 7 anos. Então veja, quando eu casei com a minha esposa, foi em 2008 que nós nos casamos. O primeiro ano do nosso casamento, né, foi o início desse ciclo no casamento. Certo? E hoje nós já estamos com 13 anos de casados. 12 anos de casados, vamos fazer 13 anos. Veja, nós já passou de um ciclo. Certo? E nós já estamos, esse ciclo, ele já reiniciou novamente nessa área.
Os irmãos estão entendendo? Né? Então, terminou um ciclo nessa área matrimonial e começou outro. Ou seja, nós avançamos mais de nível, nós prosperamos mais ainda no casamento. Então, tem pessoas que eles não conseguem completar o ciclo no casamento. O que eles fazem? Se separam. Entende? Outra coisa, eu fui ordenado em 2017. 2017. Então, nós estamos em 2020. Eu estou no terceiro nível, no terceiro ano desse ciclo do meu chamado ministerial. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, eu tenho esse ciclo com a minha esposa, eu tenho esse ciclo do meu chamado ministerial, e tem muitos outros ciclos. E aí, uma vez que você soube disso, medita aí. Quais são os ciclos da sua vida que você tem? Quais são eles? O ciclo da sua vida financeira, o ciclo você como empreendedor, qual que é o ciclo da sua vida? Existem vários ciclos. O casamento, novo nascimento, a morte de uma pessoa querida, nascimento de um filho, a aquisição de uma casa, consagração para o ministério, um novo empreendimento. São vários. Qual é o ciclo da sua vida? Quais são eles? Eu quero compartilhar hoje com você 8 ciclos. Perdão. Quero compartilhar com você 8 anos de um ciclo. Quantos anos? 8 anos de um ciclo. Primeiro ano que eu quero compartilhar é o ano do aprendizado. Fala assim, primeiro ano de um ciclo é o ano do aprendizado. Esse é um processo normal na vida de todo mundo. Então, por exemplo, quando eu me casei com a minha esposa, o primeiro ano de casado foi um ano de muito aprendizado no casamento. E, não sei se eu já compartilhei isso, foi um ano que nós dois quase nos separamos. Parece que o negócio dava certo, dava choque. Sabe? Meu Deus, eu cheguei a pensar assim, eu casei errado, só pode. Eu acho que eu não ouvi de Deus direito, acho que eu não orei o suficiente, não tem cabimento. Esse casamento não é de Deus, mas foi uma tortura, foi uma labuta, porque era um ano de aprendizado. Os irmãos estão entendendo? Então, o primeiro ano desse ciclo matrimonial foi de aprendizado, de crescimento. É necessário você passar por isso. Todos nós devemos passar por essa fase de aprendizagem. Quando você se converteu, quando você nasceu de novo, o primeiro ano do seu novo nascimento foi um ano de quê? Aprendizado. É por isso que nós temos o quê? Aqueles cursos, o curso das águas, temos o cursão, temos o CTL, porque é um tempo de aprendizado na vida do novo convertido. É necessário, ele precisa passar por esse processo. Quando você entra em um emprego novo, o primeiro ano naquele emprego é um tempo de aprendizado, ganhar experiência. Esse processo é normal, você precisa entender esse processo. Tem pessoas que não conseguem, não têm paciência, nem mesmo para passar o primeiro ano, que é o tempo de aprendizado. Eles já querem abandonar. Eles acham que é penoso demais, é trabalhoso demais. Para que esse tanto de curso? Eu não aguento, vou largar de mão. E não avançam. E aí eles acham que é muito trabalhoso, a videira ela exige demais, eles vão para outra congregação, lá eles também têm o mesmo processo. Olha, você tem que participar aqui das nossas aulas. E aí o que aconteceu? Ele voltou. Começa tudo de novo. Tem uma vez que a irmã ela veio andar conosco e ela falou assim, pastor,
Vem cá, mas para mim andar aí com vocês, eu tenho que fazer o cursão? Eu falei, precisa, amada, é importante. Ela desanimou. Ah, não, mas se for assim, fica difícil. Porque ela não entendeu os ciclos. Não entendeu o processo de cada ano dentro desse ciclo. Nós estamos entendendo isso. Claro para você? Amém. Ano 2 é o ano do serviço. Então veja, o primeiro ano você teve o quê? Aprendizado. Amém? No segundo ano, uma vez que você aprendeu no primeiro ano, no segundo ano você vai fazer o quê? Trabalhar. É o ano de trabalhar, de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, os irmãos dos novos convertidos, eles chegam, nós já inserimos eles nos cursos, e eles fazem o cursão, eles estão envolvidos na célula, aprendendo, e logo eles fazem o seminário, porque qual que é o objetivo? Depois que eles terminam o seminário, é colocar eles como líderes. Lideraram a célula. Eles agora vão o quê? Colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Amém, irmãos? É assim que funciona. Por exemplo, quando você se forma, você vai formar para quê? Para ficar sem serviço? Você se forma para quê? Para depois você conseguir um trabalho de acordo com aquilo que você estudou. Sim ou não, irmãos? Verdade? Você entende que as coisas de Deus seguem uma ordem, são organizadas, não é bagunçado, não é de qualquer jeito. Deus, Ele quer te abençoar, mas é importante você se permitir Deus trabalhar na sua vida. E Deus, Ele colocar esses processos em você. Se permita aprender com a sua liderança, aprender com os seus irmãos. Permita isso. E permita também, quando chegar o segundo momento, se deixar ser usado. Sirva, se disponha mesmo. Trabalhe mesmo, não fique parado, não fique passivo. É importante você se envolver na obra. Sabe, isso vai ajudar até mesmo a guardar você. Vai fazer com que você permaneça no caminho. Certa vez, eu disse para uma pastora minha, eu falei, olha, minha vontade é conseguir um serviço que eu não preciso, um jeito que eu tenha tempo disponível, não mais trabalhar, e ter o tempo disponível para Deus. Ela pegou e falou assim, meu filho, Deus não usa os desocupados. Falei, aleluia, Jeová. É verdade. Deus só vai usar aqueles que têm disposição para trabalhar. Aqueles que estão na ativa, trabalhando. É esses que Deus usa. É esses que Deus chama. Aleluia. Amém? Então tenha disposição. Isso vale, se aplica a toda a área da sua vida. Eu estou aqui dando um exemplo da nossa igreja, mas lá no seu trabalho é assim também. Entenda esse processo. Lá na sua faculdade, na sua escola, é assim. Você é um tempo de aprendizado. Mas depois vai ser um novo tempo. Vai ser um tempo em que você irá trabalhar. Ano 3. O ano da aliança. Esse é o tempo da intimidade, da confiança e do amor. Só podemos dizer que somos realmente amigos de alguém depois de pelo menos 3 anos de convivência. Lembra de Pedro? Quantos lembram? Pedro, ele teve a oportunidade de 3 vezes dizer o que para o Senhor Jesus? Que o amava. Cada oportunidade que ele teve de dizer para o Senhor Jesus que ele o amava, que ele simbolizava a conta para 1 ano. E por 3 vezes ele disse isso. E veja que ele só disse isso depois de 3 anos que ele já estava convivendo com o Senhor Jesus. Ele não falou antes, mas ele falou no tempo certo. E o próprio Senhor Jesus disse, já não vos chamo o quê?
Já não vos chamo irmãos, mas amigos. Ele fala isso em que momento? Antes de ir para a cruz do Calvário. Por quê? É o terceiro ano. Amém, irmãos? Então, há esse tempo. Tempo da aliança. Então, foi só depois de 3 anos que Jesus disse aos seus discípulos que já não eram servos, mas amigos. João 15:15. Ainda lá em Levíticos 19:23 está escrito: quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu, Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Então o Senhor, ele está dizendo o quê? Que quando plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado. Então vamos lá. 1º ano é tempo de quê? Aprendizado. 2º ano é tempo de quê? Trabalho, serviço, certo? E o 3º ano é tempo de quê? Tempo de aliança. Então, esses 3 anos, preste atenção, esses 3 anos, você está investindo, certo? É um processo, Deus ele está trabalhando na sua vida. Você percebe que esses 3 anos parece que você não viu nada de interessante ainda? Não teve nenhum benefício para você, não é verdade? Parece que não tem. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Sabe por que muitos casamentos se acabam? Porque no 1º ano é só aprendizado. Quando chega no 2º ano, eles pensam, agora vai, agora meu casamento vai mudar, vai ser uma bênção. Aí é um ano o quê? De muito trabalho. É um ano que os dois precisam entender o processo. Os dois trabalharem juntos. Unirem as forças ali para trazer uma estrutura. Mas eles vão e abandonam. A maioria dos casamentos termina no 2º ano. Não consegue chegar nem mesmo no 3º. Estão entendendo? Mas aí vem o 4º ano, que é o ano da oportunidade. Fala assim, ano da oportunidade. Então começa a melhorar. Depois de 4 anos, algo já começa, oportunidades já começam a aparecer. Isso é bênção. Amém, irmãos? Amém. O ano da oportunidade. Quantos e quantos de nós, muitas vezes oramos, Senhor, abre uma porta para mim, abre uma porta de emprego. Quem já fez esse tipo de oração? Oh, Senhor, me dá só uma oportunidade que eu preciso naquele lugar. Só preciso de uma oportunidade. Nós oramos muito assim. Mas sabe quando Deus começa algo na sua vida, Ele pode estar começando um ciclo. E você precisa entender o tempo da oportunidade quando ela vai vir. Está entendendo? Quando ele começa esse ciclo, a oportunidade ela pode vir só mais na frente. Então, primeiro ele vai te ensinar, você vai ter que trabalhar, você então vai ter um conhecimento, um tempo de aliança, de amadurecimento ali, de fortalecimento. Esse é o tempo de aliança. Então, virá as oportunidades. E é quando vem as oportunidades que você não pode deixar passar. Aleluia. Essa já começa, você então já começa a ter retorno, já começa a ver bênçãos aí. Entende? Então,
que acontece com muitas pessoas? Eles nunca chegam no quarto ano. Em todas as áreas das suas vidas. Irmãos, eu conheço muitos que são assim. Infelizmente. Sabe, não há consistência. Não há perseverança. É preciso haver perseverança. É preciso haver. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus usar você. Eu tenho 5 anos que eu vim para cá com a minha esposa, com meus filhos. E eu tenho meditado nisso. Eu sei o tempo de Deus, o tempo certo. E todos nós precisamos orar e falar, Senhor, ter sabedoria para saber o tempo de Deus nas nossas vidas. Em cada ciclo. Amém, irmãos? Lá em Lucas 13, nos é contado uma parábola. O Senhor nos conta uma parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Quantos anos? Quantos anos? 3 anos. Achou alguma coisa? Nada. Nunca deu fruto. Porque esse é o processo. Você tem que entender o processo. Aí ele diz o quê? Olha só. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eita! Então, esta árvore aqui, ela teve o quê? Uma oportunidade para dar o quê? Fruto. Entende? E essa oportunidade que ela teve foi no 4º ano. Por 3 anos não deu fruto. Na nossa vida é assim. Porque esse é o processo. Esse é o caminho de Deus. Basta você ter paciência e deixar Deus agir. Deixa Deus estar no controle. Não queira se desviar do caminho. Fazer do seu jeito. Do jeito que você acha melhor. Porque senão você pode perder tudo que fez. Vou te dar um exemplo. É sua responsabilidade semear, sim ou não? Mas quanto ao crescer e dar fruto, é responsabilidade sua? É de quem? É Deus. É, na verdade. Alguém que tem poder para fazer a semente nascer, crescer e dar fruto? Ninguém tem. Cabe a você semear. Mas a sua parte depois de semear, o que é ser paciente. É ou não é verdade? É esperar o tempo. Entende? Então, calma. Deus vai fazer, Edmilson, no tempo certo. O Senhor está conduzindo as coisas. E o 4º ano, as oportunidades vão começar a surgir na sua vida. E é importante que você esteja atento a essas oportunidades. Nós podemos ver grandes homens de Deus que não deixou a oportunidade passar. Não é verdade? Lembra de Davi? Davi é um exemplo para nós. Quando a oportunidade veio, ele estava ali atento, firme no Senhor, firme nas promessas, debaixo do propósito, em submissão ao Pai. Ou seja, ele foi paciente, nada na vida dele mudou. Mesmo depois de ser ungido pelo profeta, ele continuou sendo pastor. Ele permaneceu ali submisso ao pai. Não, pai, agora eu vou ser rei. Não teve isso. Ele não quis fazer do jeito dele para adiantar o processo. Não. Ele continuou no mesmo caminho. Foi paciente. E Deus foi colocando as oportunidades no tempo certo.
Foi Deus que colocou aquele gigante ali. E foi Deus que levou Davi até lá, para que Davi pudesse ter a oportunidade para avançar o nível. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Tudo o que você ganhar no 4º ano deve ser integralmente reinvestido. Se você está no 4º ano do seu casamento, você deve investir tudo no próprio casamento. Ainda não é tempo de você, vou viajar agora. Agora eu vou desfrutar do dinheiro da minha empresa. Não, não é tempo ainda. Ainda é tempo de você reinvestir. Investir tudo, por exemplo, se é o 4º ano do ciclo do casamento, é tempo de você investir tudo no seu casamento. Se é o 4º ano do ciclo da sua empresa, então é o tempo de você reinvestir na sua empresa. Não é tempo ainda de colher. Por que muitos não prosperam, não avançam? Porque eles querem já colher no 2º, no 3º ano. E ao invés de continuar semeando, eles já estão querendo colher. Quando eles assustam, a empresa não prospera. Porque não é o tempo de colher. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Ano 5. O ano da definição. Repete comigo. O ano da definição. Esse é o ano da perseverança. Somente no 5º ano é que as coisas são definidas. Se avançamos ou não. Esse ano é muito importante. Porque aqui é um ano decisivo. Se vai para frente, se é o ano do teste, se Deus vai testar você para ver se é realmente aquilo que você quer. Se realmente é aquilo que você deseja, é aquilo que você espera em Deus. Para ver a sua motivação, para ver o seu encargo. Esse é o ano. E aqui também é um tempo em que muitos desanimam. Que muitos não entendem o tempo certo e voltam lá no início e começa tudo de novo. Muito ruim isso. 2 Reis, capítulo 13, está escrito: E disse: Abra a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: Atira! E ele atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em África, até os consumir. Disse ainda: Toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: Atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Que era um tempo, era um momento aqui de atirar as flechas quantas vezes? No mínimo 5 vezes. Quantas vezes? 5 vezes sobre a terra. Porém, como ele não entendeu o processo, ele tirou apenas 3 vezes. Ou seja, era um tempo, aqui era um momento de teste. Era um momento decisivo. Ia decidir de uma vez por todas. É a luta, a guerra. Para depois, então, ele desfrutar da bênção, entrar no próximo ano. Como ele não passou pelo 5º ano, ele não pode avançar para o próximo. Está entendendo? É um processo. E então, ele voltou novamente. Ele atirou só 3 vezes, ou seja, ele voltou a semear novamente. Estava naquele processo.
ali de semeadura, aprendizado. Uma vez que você semeou, querido, mantenha o foco no Senhor. Não olhe para trás. Mantenha os seus olhos no foco. Não olhe. Deus é com você. Ele vai trilhar os caminhos da sua vida. Amém, irmãos? Amém. E por fim, aleluia de meus. Glória a Deus. Ano 6 é o ano da bênção tríplice. Fala assim, ano 6 é o ano da bênção tríplice. Isso é maravilhoso. Se você chegou até aqui e entendeu o processo de Deus na sua vida, então você chega no momento em que você vai ser grandemente abençoado. Aonde você vai colher em abundância. Aonde Deus vai realmente liberar bênçãos. Bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos sobre você. Você vai ser grandemente abençoado. E isso só vai acontecer nesse tempo. No ano 6. Sabe? É um tempo onde nós precisamos entender que Deus, Ele está no controle das nossas vidas. E é Ele quem nos abençoa. Amém, irmãos? Amém. É o tempo de Deus. É o tempo do Senhor sobre nós. É o ano da batalha e o ano da vitória. É o ano da conquista. Entende? A vitória chegou. É o ano em que você conquista aquilo que você iniciou lá atrás. Você agora tem a vitória. Você agora conquistou aquilo que você almejava conquistar. Deus vai liberar a bênção sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém. O maná era duplo no 6º dia. Quem conhece a história, provavelmente já leu, que no 6º dia o maná ele era duplo. Por quê? Porque no 7º dia ninguém poderia sair para apanhar o maná. Então veja, todos os dias o maná a pessoa tinha que pegar somente aquilo que dava para o dia. Para o dia ali, para o seu consumo diário, certo? Se ele pegasse para guardar para o outro dia, a Bíblia nos conta que aquele maná, ele dava bicho, se perdia. Então, não adiantava o povo guardar. Porém, no 6º dia, eles poderiam fazer isso. Eles poderiam pegar o suficiente para hoje, para o 6º dia e para o dia 7º, e para o dia seguinte. Então, o maná, ele era duplo aqui. Quantos estão entendendo? O maná era duplo no 6º dia, mas no 7º ano da bênção era triplicada, para que seja suficiente para o 7º e para o 8º ano, que é o começo de um novo ciclo. E ainda terá um tanto extra para enriquecimento e prosperidade. Levítico 25:18 está escrito: observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa semente, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Que coisa tremenda. Então Deus estabeleceu, olha, no 6º ano é o ano em que vocês irão colher 3 vezes mais. Diga amém. Amém. Por que o Senhor disse isso? Porque no próximo ano, que era o ano 7º, o povo então não poderia trabalhar. Não poderia semear. Era o ano que a terra deveria descansar. Mas então, o que o Senhor fazia? No 6º ano,
a bênção era 3 vezes mais. O povo iria colher 3 vezes mais. Por quê? Aí eles teriam o suficiente para no 7º ano eles não trabalhariam, mas teria em abundância. Diga amém. Amém. Isso não é maravilhoso? Você vai descansar, não irá trabalhar, porém o Senhor está provendo você. O Senhor vai te dar o suficiente para que você, no tempo de descanso, você possa não viver ali descansado, mas preocupado com o que comer. Não. Você vai descansar, mas terá em abundância. Isso se chama se deleitar no Senhor. Se chama receber das bênçãos, desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Ano 7 é o ano de descanso. Ano 7 é ano de quê? Descanso. Veja que maravilha. Qual que é o problema de muitos? 2º, 3º ano eles já querem descansar. Já quer desfrutar da bênção. Eles já querem sair de viagem. Não. Entenda o processo de Deus. Pastor, mas está tão difícil, está tão trabalhoso, estou trabalhando tanto, eu mereço um descanso. O tempo vai chegar. Entenda isso. E quando chegar, acredite. Vai chegar o tempo de descanso e você vai ter em abundância. Em abundância. Para no tempo de descanso, você verdadeiramente descansar. Que adianta você querer descansar, mas não tem com o que desfrutar? Resolve. Fica imaginando sair de férias sem dinheiro. É terrível. Né? Mas pra quê? Vai ficar em casa? Até em casa, ficar sem dinheiro não tem como, né? Tem que comer. A gente tá até de férias em casa é um negócio complicado. Bom é sair de férias, mas com dinheiro sobrando na conta. Não é, Lorival? Você vai despreocupado. Não é verdade? Não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer aqui. Mas não olhe isso no aspecto natural. Por favor. Eu estou compartilhando essa palavra com você, mas traz isso para a sua vida espiritual. Entenda que esses anos são os tempos de Deus, o processo que Deus coloca sobre as suas vidas. Amém, irmãos? Aí, para a gente ensinar isso, a gente pega como exemplo o que acontecia ali no Velho Testamento. Tá bom? Não estou ensinando aqui lei. E nem tão pouco. Oi? Justamente. E nem tão pouco estou aqui compartilhando algo para você prever o futuro. Misericórdia, irmão, não é nada disso. Mas é para você entender que há momentos nas nossas vidas. Há um processo. E assim você não precisa ficar ansioso. Você não precisa ficar o tempo todo somente semeando. Porque você sabe que você já semeou. E que no tempo certo você vai colher. Basta você esperar em Deus. Deus, Ele tem pensamentos bons a seu respeito. E Ele é a pessoa mais interessada em te ver colhendo 3 vezes mais. Colhendo com fartura, em abundância. E Ele é a pessoa mais preocupada ainda em te ver no descanso, querido. Mas acredite, é necessário você passar por esse processo para depois descansar. Eu fico imaginando como é possível alguém descansar sem trabalhar, sem cansar, sem pôr a mão no arado. Então não precisa de descanso. É ou não é verdade? Se você almeja um descanso, é sinal que você quer o quê? Pagar um preço. Para depois você ter um descanso digno. Amém? Veja que coisa maravilhosa. Então, é assim que Deus faz nas nossas vidas. É esse processo. Aleluia. Assim, Gênesis 29, 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Presta atenção. 7 anos.
E este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Sabe, eu fico impressionado como que Deus faz as coisas. Como que Deus age nas nossas vidas. Sabe, o homem trabalha 7 anos porque ele amava uma mulher. Amém? E a Bíblia diz que 7 anos ele trabalhou. Mas na verdade, ele já havia sido enganado pelo seu sogro. E ele precisou trabalhar mais 7 anos, que se tornaram 14. Mas a Bíblia ainda diz o quê? Que para ele foi nada. Porque ele amava. Aí eu te digo, o que você faz? Para você é um fardo? O que você faz? Você tem alegria? Você tem deleite? Você tem alegria de acordar todos os dias e ter prazer de ir para o seu trabalho? Você tem deleite, prazer, alegria de chegar 7, 8 horas no horário da sua célula, você toma um banho e fala assim, vou para a minha célula, que alegria, que maravilha, que satisfação, como é bom eu estar ali reunido com os meus irmãos, compartilhar da palavra, me alegrar junto com os meus irmãos. Você tem alegria, deleite de, no domingo à noite, você vir para o culto, você louvar ao Senhor com os seus irmãos, ouvir a palavra. Sabe, quando você tem esse deleite, essa alegria, não é penoso. 7 anos passa assim, ó. Tá entendendo? Mas quando as pessoas estão fora do propósito de Deus, elas carregam um fardo que não conseguem suportar. Por isso o Senhor Jesus disse, o meu fardo é o quê? É leve, é suave. Por isso eu te falo, entrega para Ele. Não queira carregar você mesmo. Sabe por quê? Você não vai conseguir. E o ciclo de Deus não vai concluir na sua vida. Porque você não consegue. Mas se você entrega nas mãos do Senhor, Ele vai conduzir. Ele vai carregar o fardo pesado para você. E a sua vida vai ser de deleite. E os 7 anos vai passar. Você nem vai perceber como aconteceu. Sabe por quê? Você tem paixão pelo que faz. Você tem alegria no que faz. Eu tenho alegria no que eu faço. Acredite. Minha esposa está aqui, ela sabe, eu tenho alegria. Eu não me vejo vivendo sem o chamado de Deus. Eu não me vejo vivendo trabalhando em outra coisa. Não consigo. Pastor, mas como que funciona isso? Deus, Ele não vai te chamar para você viver uma vida de fardo. Está me ouvindo? Se Deus te chama você para ser líder de célula, você vai ter alegria no coração. Não vai ser um fardo para você. Você vai se alegrar, você vai ser uma alegria, vai ser algo gostoso para você. Se Deus chama você para ser um médico, não vai ser um fardo. Mas você vai ter uma paixão por aquilo que você faz. Então, os 7 anos de ciclos na sua vida não vai ser penoso. Vocês estão entendendo? Por que muitos não conseguem? Porque é penoso. Porque não tem deleite, alegria no que faz. Aí vira um fardo. É algo terrível. A vida dele perde o sentido. Quando ela acorda, que ele sabe que tem que ir para aquele emprego chato, junto com aquele patrão chato, o que ele fala? Eu desisto. Aí por isso que ele sai e começa o processo tudo de novo. Volta lá atrás, começa um novo ciclo. Começa a semear tudo de novo, na esperança de que agora vai dar certo. Se você não entregar para Deus, vai ser a mesma coisa. Meus pais, eu me lembro quando eles se separaram. Eu falei para os dois. Eu falei para minha mãe e para meu pai. Eu falei assim, olha, não pense que se vocês arrumar outro casamento, vai resolver o problema do casamento que vocês estão. Não vão. Não vai resolver. Interessante é que pouco tempo agora meu pai falou assim, meu filho, depois que eu separei, eu já tentei
uns 3, 4 mulheres. Nenhum deu certo, é pior. É igual você me disse, casamento é um só. Porque se aquele não deu certo, se eu não tive discernimento, sabedoria para entender o processo de Deus, tá entendendo, irmãos? Ou seja, não pense você que se você voltar lá atrás e começar a semear tudo de novo, agora vai dar certo. Só vai dar certo se Deus estiver no negócio. Amém? Amém. Se você convidar o Senhor para o seu casamento vai prosperar, vai ser uma bênção. Se você convidar Deus para a sua empresa, para Ele administrar por você e deixar Deus tomar conta, vai dar certo. Isso cabe em tudo na sua vida. Em tudo, em todas as áreas. Se ali quando você está ensinando seus filhos, quando eles nascem, você fica meio perdido em cada fase da vida deles, principalmente na adolescência. Convida Deus, que seus filhos vão ser conduzidos pelo caminho reto, pelo caminho em que irá agradar a Deus. Amém? Amém. Entrega nas mãos do Senhor. Esse é o segredo. Você vai aprender a se deleitar em cada área da sua vida. Mas se você aprender a entregar para Deus. Quantos entenderam isso? Amém. Fique de pé. Glória a Deus, Jesus. Vamos orar. Quero encerrar falando do ano 8, que é o início de um novo ciclo. Repete comigo, início de um novo ciclo. De novo ciclo. Eu já estou no segundo ciclo no meu casamento. Eu garanto para vocês, o início de um novo ciclo no meu casamento foi bem diferente do primeiro ciclo. Muito diferente. Hoje, eu e minha esposa, nós temos um casamento abençoado. Tem atritos, desentendimentos? Tem, mas sabe, hoje nós somos maduros. Aprendemos a respeitar. E nós sabemos que há palavras não precisam ser ditas, porque não resolve nada. Mas nós temos aprendido a colocar na presença do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Aprendido a perdoar. Aprendido a ter paciência. Quero declarar na sua vida que Deus te chamou. Não é para você ficar apenas semeando para outro escolher no seu lugar. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você prosperar. Para você colher daquilo que você plantou. Amém, irmãos? Amém. Para você colher, querido. O 8º ano é o primeiro de um novo ciclo. O 8º ano é caracterizado pela semeadura da bênção que tivemos no 6º. Sabe o que isso significa? Que o início de um novo ciclo, que é o 8º ano, você já vai ter com fartura, em abundância, para semear novamente no início de um novo ciclo. Olha para cá, eu lembro do meu pai, quando eu ajudava ele nas plantações, nas fazendas. E eu lembro que em cada plantação ele deixava alguns frutos amadurecer. E ele falava assim: esses aí é para tirar a semente, para que no próximo ano eu tenha semente para plantar novamente. Amém?